Abacuque, capítulo 3, versículo 1 em diante. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Amém. Amém. Glória a Deus. Peço que os irmãos se assentem. Então aqui, meus irmãos, nós vemos nesse livro do profeta Abacuque, esse diálogo com o Senhor, onde ele está orando, falando com Deus, onde ele tem vários questionamentos. Ele questiona o Senhor, nós vemos ali no final do capítulo 1, ao longo do capítulo 1, ele fazendo várias perguntas, vários questionamentos ao Senhor. Por fim, no capítulo 2, versículo 1, ele diz ali: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim. Então ele estava esperando que Deus falasse com ele.
E o que responderei quando eu for repreendido? E aí a gente vê, então, o versículo 2, né? Capítulo 2, versículo 2, então o Senhor me respondeu e disse. Aí nós vemos a resposta do Senhor. Do versículo 2 ainda, né? Escreve a visão, ali já começa a resposta do Senhor e vai até o versículo 20. Até o final do capítulo 2 é a resposta de Deus para os questionamentos de Abacuque. E após ele ter recebido a resposta do Senhor, após Deus ter falado com ele, então nós vemos aqui no capítulo 3 que a partir da resposta do Senhor, ele fala com o Senhor, ele ora. Né? Então nós vemos o registro da oração do profeta Abacuque diante da resposta, diante da fala do Senhor, diante da palavra do Senhor. Então, capítulo 3, agora versículo 1, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. E aqui é interessante que isso aqui é um termo musical, é um termo que ele faz parte, né, de salmos. Tem pelo menos um dos salmos que ele inicia também, né, com essa expressão aqui, Sigionote. E é interessante que ele vai finalizar, né, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda, né, finaliza nela. Ou seja, é uma oração, podemos dizer assim que é um salmo. Que os salmos, justamente, os salmos são orações, os salmos são louvores, os salmos eram cantados de maneira semelhante. Se o profeta Abacuque não tivesse, né, escrito o livro inteiro, se tivesse só, Deus tivesse movido, né, o profeta a escrever somente essa oração, muito bem ela poderia estar registrada no livro de Salmos. A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote, uma oração inspirada, né, que foi movida pelo Espírito Santo. Ele estava aqui, né, plenamente orando no Espírito. Quando fala é orar no Espírito, né, orar no Espírito é ser conduzido pelo Espírito Santo em oração. É óbvio que a nossa oração, nós somos errantes, nós muitas vezes nem sabemos como pedir, né, de maneira conveniente, como convém. Mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós e ele muitas vezes está ali, sabe, nos movendo, não de maneira inerrante, como eu disse, mas, né, de maneira semelhante, somos assistidos pelo Espírito Santo na oração. E é dessa forma que nós devemos buscar orar. Não baseado em nossas próprias forças, em nossos próprios desejos, aquilo que está, mas, sabe, realmente buscarmos a assistência, né, o auxílio do Espírito Santo para orar. E aqui o profeta, né, estava plenamente assistido, né? Com certeza estava movido pelo Espírito Santo nessa oração, né, a tal ponto que ela foi registrada como palavra de Deus a nós. Assim como, né, os salmos, né, muitos deles, né, que também são orações. Então, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra. Veja, ele estava lá, né? A gente já viu no início do capítulo 2, ele estava esperando a resposta do Senhor, esperando o que Deus iria falar com ele. E agora diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. Aqui o termo palavra não é um termo normal, não é um termo comum, né, para a palavra. É um termo que poderia também ser traduzido como ouvi, Senhor, a tua fala, ou ouvi, Senhor, o teu relato, ou até mesmo, como muitas vezes esse termo no hebraico ele é traduzido, ouvi, Senhor, a tua fama. Ouvi, Senhor, a tua fama, aquilo que... E aí, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ao ouvirmos, meus irmãos, a palavra do Senhor, ao ouvirmos sobre a fama do Senhor, os grandes feitos do Senhor, quando nós ouvimos o Senhor falando conosco, uma das coisas que deve ser despertada no nosso coração é o temor. O temor, meus irmãos. Vejam, olha que interessante isso aqui. Profeta Isaías, capítulo 66. Isaías 66, versículo 2, diz assim, ó, porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei,
Para quem é que Deus vai olhar? Aqui diz o texto, ó, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Treme da minha palavra. É para esse que Deus olha, aquele que treme diante da palavra do Senhor. Aquele que é soberbo e despreza e zomba da palavra do Senhor, a esse Deus resiste. Mas agora, aquele que se humilha, aquele que quando ouve a palavra do Senhor, treme diante da palavra do Senhor, é para esse que Deus olha. Que Deus olha com que olhar? Com olhar de misericórdia, meu Deus, com olhar de benignidade, com olhar de amor. Ele olha dessa forma para aqueles que tremem diante da sua palavra. Ou como diz um pouco mais embaixo, ó, versículo 5, Isaías 66, versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Então vejam, o que está falando aqui? Está colocando em oposição aqueles que zombam e aqueles que têm temor da palavra do Senhor. Aqueles que zombam serão confundidos, mas agora aqueles que tremem da palavra do Senhor, esses serão honrados, esses serão guardados, esses serão ajudados pelo Senhor. Abacuque capítulo 3, agora voltando, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O temor é o princípio da sabedoria, meus irmãos. Então, quando nós temos contato com a palavra do Senhor, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, é algo muito apropriado, é que venha o temor sobre os nossos corações. Que nós venhamos a crescer nisso, a crescer no temor de Deus, no temor da sua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vejam que ele faz um pedido ao Senhor. O primeiro pedido que o profeta Abacuque faz ao Senhor é o pedido de avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, nessa oração onde ele faz esse pedido ao Senhor, por que ele poderia ser ouvido? Por que Deus poderia dar ouvidos à oração de Abacuque? Porque, primeiramente, Abacuque ouviu a palavra do Senhor. Deus, ele não dá ouvidos à oração de quem, primeiramente, não dá ouvidos às suas palavras. Então, quem não ouve a palavra do Senhor, quem fecha os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, a estes Deus também fecha os seus ouvidos. Deus fecha os seus ouvidos para não ouvir a oração daquele que fecha os ouvidos para não ouvir a sua palavra. Nós vemos esse princípio, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28, versículo 9. Diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominada. Então, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, não quer saber a vontade do Senhor, não quer ouvir a palavra do Senhor, fecha os ouvidos para a palavra do Senhor. Esse momento que for orar ao Senhor, a sua oração será abominada. Ou seja, Deus vai abominar, Deus vai desprezar essa oração daqueles que fecham seus ouvidos, que desviam seus ouvidos de ouvir a lei. Mas o profeta Abacuque, ele por acaso fechou seus ouvidos? Não, meus irmãos, pelo contrário, o que nós vemos lá? Ó, capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim. Ou seja, ele estava ali aguardando, esperando Deus falar com ele. Ele estava ansioso, ele estava, naquela expectativa por ouvir a palavra do Senhor. Por ouvir aquilo que Deus iria falar com ele. E o que eu responderei quando eu for repreendido. E ainda esperava, que houvesse ainda repreensão da parte do Senhor.
Ou seja, ele não estava ali querendo só ouvir palavras boas, palavras agradáveis, só ouvir palavras de bênção, de vitória. Ele estava esperando também a repreensão do Senhor. E diante da palavra do Senhor, ele temeu. E uma vez que ele ouviu a palavra do Senhor, agora ele ora ao Senhor, ele fala ao Senhor. E aí a primeira coisa que ele pede é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E que nós venhamos, meus irmãos, fazer da oração de Abacuque a nossa oração. Que nós venhamos a orar, clamar por avivamento. Avivamento tanto das nossas vidas, em particular, sabe, da nossa devoção pessoal ao Senhor, para o avivamento das nossas famílias, que cada família seja avivada, que cada família seja restaurada no seu culto ao Senhor, que cada família esteja buscando ao Senhor em oração, que cada casa, né, a casa dos irmãos, seja conhecida como uma casa de oração. Que a igreja, que esta congregação seja avivada, que as igrejas dessa cidade sejam avivadas, que a nossa oração seja que as igrejas do nosso estado, Rio Grande do Sul, há tanto tempo, né, conhecido como um estado que é frio, como um estado, né, que Deus venha mudar a situação do nosso estado, que Deus venha operar de maneira tão tremenda. Isso não é algo que é operado pelo homem, meus irmãos, por isso que nós precisamos orar ao Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque é Deus quem pode produzir um avivamento, o homem não pode produzir isso. Um homem não produz avivamento, o homem, o máximo que ele pode fazer é orar, pedindo a Deus por um avivamento. Quantos já tentaram, né? Quantos homens já tentaram produzir avivamentos na força do braço? Isso sempre dá errado, irmãos, porque é algo maligno. O homem não pode produzir aquilo que somente o Senhor pode produzir. Os apóstolos, eles produziram por conta própria os dons, eles se encheram lá no Pentecostes de si mesmos. Não, eles foram cheios do Espírito Santo, meus irmãos. E para isso eles tiveram que fazer o quê? Esperar, orar. E quando o Senhor quis, quando o Senhor determinou, ele veio e ele se derramou abundantemente. O Senhor Jesus derramou o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam reunidos e todos foram cheios. E Deus avivou aquele lugar, Deus avivou aquele povo. Deus promoveu um despertamento naquela cidade de Jerusalém. O que eles fizeram? Eles oraram. Eles não produziram aquilo. Deus é quem produziu o avivamento. Então nós devemos fazer o mesmo. Devemos orar e esperar. Esperar essa resposta do Senhor. Ouvir, Senhor, a tua palavra e temer. Que nós venhamos a dar ouvidos à palavra do Senhor. Que nós venhamos a temer diante da palavra do Senhor e que venhamos a orar por avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Que a obra do Senhor venha a ser propagada, que ela venha a ser conhecida em lugares onde ainda não foi conhecida. Nós vemos que nos tempos do fim, meus irmãos, nós vemos duas coisas acontecendo. Há aqueles que apostatarão, mas há aqueles que serão avivados. Nós temos uma esperança, meus irmãos, para os tempos do fim, para os tempos anteriores à vinda de Jesus. Que é, por um lado, um avivamento. Nós devemos clamar por esse avivamento. Mas, por outro lado, também uma apostasia. Dito que antes da manifestação do homem do pecado, do anticristo, vai vir um tempo de apostasia. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Mas não é somente apostasia. Porque é dito que o evangelho, ele vai ser pregado em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Como se vai haver apostasia, o evangelho vai estar sendo pregado, ou seja, a grande comissão vai chegar ao fim. É porque não existe só apostasia, existe avivamento também. Ambos juntos. Apostasia, por um lado, aquele que é sujo, suje-se ainda. Mas aquele que é santo, santifique-se ainda. Ou seja, nós vemos que, por um lado, há uma santidade, uma santificação maior. Por um outro, uma imundícia, uma sujeira cada vez maior. Então, os contrastes cada vez maiores.
avivamento por um lado e morte por outro. Que nós estejamos entre aqueles que serão avivados, meus irmãos. Que nós sejamos entre aqueles que desejam, esperam e oram por avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Que sejamos aqueles que levarão o evangelho aos quatro cantos deste mundo. Qual era o motivo, meus irmãos, dos discípulos serem batizados? Por que eles deveriam ser batizados do Espírito Santo? É justamente para serem testemunhas. Testemunhas aonde? Eu disse, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins do mundo. Testemunhas perante todas as nações. Como é que é? Ide, portanto, fazei discípulos de algumas poucas nações. É isso que está escrito? Todas as nações. Nós só podemos chegar a todas as nações no poder do Espírito Santo, avivados pelo Senhor. E a igreja, meus irmãos, a igreja do Senhor nesta terra vai cumprir a grande comissão que o Senhor deu. E ela não vai fazer isso na força do braço, mas sim avivada pelo poder do Espírito Santo. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que ele se ira todos os dias. Mas é um Deus que também exerce misericórdia. Ele é grande em misericórdia. Ele é grande em perdoar. Só que nós não podemos desprezar nenhum dos atributos de Deus. Nenhuma das manifestações do Senhor. Há muitos que têm desprezado a ira do Senhor. Que têm desprezado a justiça do Senhor. E têm olhado e visto, né? Tipo assim, enfatizado e amado apenas na misericórdia do Senhor. Só que nós precisamos amar, meus irmãos, a Deus de maneira completa e plena, da maneira como ele se revela na Escritura. Nós não podemos nos opor a qualquer tipo de manifestação do Senhor. Se Deus se manifesta em ira, isso não pode despertar um desprezo em nossos corações. Não pode despertar vergonha, nos envergonharmos de um Deus que se ira. Que não venhamos a ter medo, porque a nossa oração deve ser a mesma de Abacuque. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, a ira de Deus ela não precisa despertar medo em nós. Lá em João diz assim, o perfeito amor lança fora todo medo. Então nós não precisamos ter medo da condenação, medo da ira, porque em Jesus, se nós estamos em Cristo, é dito lá em 1 Tessalonicenses, que Jesus Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura. Então há uma ira que está para vir. A ira de Deus, que vai se manifestar. Mas Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. Mas, meus irmãos, quando nós pecamos, a nossa consciência, o que é que Deus desperta a nossa consciência? É por meio de qual atributo dele que a nossa consciência é despertada? É a misericórdia do Senhor que acorda a nossa consciência e mostra o quão terrível é o nosso pecado? Ou é a ira de Deus que mostra o quão terrível é o nosso pecado? É a ira de Deus, meus irmãos. Então, muitas vezes nós pecamos contra o Senhor e estamos ali e vem aquele temor, aquele tremor por ter pecado contra o Senhor. Isso é a manifestação da ira, mostrando o quão terrível, o quão pecaminoso, o quão mau é o nosso pecado. O que nós devemos fazer, então, nesse momento onde a ira de Deus, revelada por causa do nosso pecado, nos conduz a essa convicção de pecado? Nós devemos, então, clamar pela misericórdia. Então, nós vamos dizer assim, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 3.
Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Veja que agora, meus irmãos, Abacuque ele começa a descrever tudo aquilo que Deus já havia feito por Israel. Todas as grandes manifestações do poder de Deus, da salvação de Deus, dos livramentos, tudo isso começa a ser descrito aqui. E quando ele escreve aqui esse versículo 13, ele está fazendo referência ao quê, meus irmãos? A manifestação de Deus lá no Sinai. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. Sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Isso aqui é quando o povo estava lá ao redor do monte Sinai. E Deus se manifestando, Deus entregando os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Deus se manifestando de maneira poderosa, gloriosa, grandiosa lá no monte Sinai. Abram comigo Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Diz assim: disse, pois, o Senhor, aliás, disse, pois, o Senhor veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Então vejam, resplandeceu faz referência ao que lá em Abacuque está: a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E como diz aqui, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então essa aqui, essa manifestação de Deus lá no Sinai, ela está sendo descrita aqui em Abacuque, capítulo 3, versículo 3. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Então Deus estava ali se manifestando, né, com glória, com poder. Né? Era tão tremendo assim aquela manifestação de Deus lá no Sinai, que o povo ficou todo tremendo, todo temeroso. Eles ouviram a própria voz de Deus audível, meus irmãos. Deus falando com eles os 10 mandamentos. E o povo de Deus, ao ouvir a voz de Deus, o que gerou no coração deles ao ouvirem a voz de Deus falando com eles? Temor. Eles tremeram diante da palavra do Senhor. Eles ficaram com medo, inclusive, de que morreriam se continuassem ouvindo a voz do Senhor. E disseram: Moisés, vai tu, não continuemos nós a ouvir a palavra, senão nós vamos morrer. E aí vai lá o Moisés, receber as tábuas, ouvir, né, tudo aquilo que Deus tinha para falar ao povo ainda. Isso que eles ouviram, meus irmãos, apenas uma parte. Pense, somente os 10 mandamentos. Deus se manifestou ali, e olha que tremendo, né? E o esplendor se fez como luz, raios brilhantes saindo da sua mão. Ali estava, olha só onde, na sua mão, né? O esconderijo da sua força. É interessante, né? Poderia dizer assim, ó, ali estava a manifestação da sua força. Ali estava, né, a revelação da sua força, mas não, ali estava o esconderijo da sua força. Porque, meus irmãos, tudo aquilo que eles viram da glória, da manifestação do poder de Deus, por mais grandioso que foi, Deus ainda estava ocultando, Deus ainda estava escondendo o seu poder, a sua força. Não pense que a manifestação do Sinai, por mais gloriosa que foi, por mais poderosa, que ali Deus estava ali plenamente manifestando, não. Deus ainda estava, né, ele estava contendo. Ele estava ainda contendo o seu poder. E ele precisou conter muito do seu poder. Assim, não dá nem para nós imaginarmos o quanto Deus precisou conter do seu poder, por mais grandiosa que foi a manifestação. A sua mão, ali estava o esconderijo da sua força. Sua força ainda estava bastante escondida. Lá em Jó tem uma palavra, né? Jó capítulo 25, versículo 14. Jó 25, versículo 14 diz assim, ó:
Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Ou seja, aqui Jó, os amigos dele, estavam falando, né, sobre várias coisas a respeito de Deus. E independente do quão profundo eram as coisas que eles estavam falando sobre o Senhor, vejam que eles reconhecem. Vejam que Jó aqui está reconhecendo. Eis que isso, né, tudo isso que eles estavam falando, são apenas as orlas dos seus caminhos. Ou seja, meus irmãos, a gente pode falar sobre o Senhor e mais se aprofundar, sabe, sobre as coisas de Deus. O máximo que a gente vai falar, meus irmãos, é sobre as orlas, ou seja, é sobre a beirada dos seus caminhos. A orla é a beirada. É sobre as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Por mais que nós tenhamos ouvido, o quão pouco ainda é. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Sabe, se Deus se manifestasse plenamente, quem é que poderia compreender? Quem é que teria capacidade de entender? Jesus falando com Nicodemos, né? Se eu falando de coisas terrestres, né? Não entende, que dirá se eu falar das celestiais? Então vejam, meus irmãos, o que a gente tem entendido sobre o Senhor é aquilo que está na nossa capacidade. Jesus mesmo, falando com os discípulos, disse, eu tenho muito ainda que vos dizer, mas vocês não suportam ainda. Então, meus irmãos, que o Senhor, sabe, que Ele vá alargando o nosso coração para que a gente possa reter cada vez mais, aprender cada vez mais, mas mesmo assim, por mais que nós venhamos a conhecer e se aprofundar no Senhor, meus irmãos, ainda a gente vai estar tocando nas horas dos caminhos do Senhor. Glória a Deus pelo dia que o Senhor Jesus voltar, quando nós seremos glorificados, quando diz lá que conheceremos como também somos conhecidos. Glória a Deus. Que maneira tremenda vai ser conhecer a Deus de maneira tão mais completa, mais grandiosa. Sabe que esse desejo vem a estar cada vez mais latente, cada vez mais intenso em nossos corações. O desejo pela vinda do Senhor. Versículo 5. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Aqui, meus irmãos, quando o povo sai do Egito, Deus envia pragas sobre o Egito. Aqui Deus, é como se Deus estivesse se manifestando aqui como algo muito tremendo, né? Adiante dele ia a peste. Então a gente vê ali os primogênitos que morrem, era peste nos animais, era aquelas úlceras que saíam naquele povo, fora outras coisas, não é mais? E aqui aparece o Senhor, né? Ali uma descrição assim, né? Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíram dos seus pés. Fez coisa tremenda, assim, Deus caminhando, e a cada passo que ele dá, o sol, né, vai se queimando, derretendo, assim, como que brasas ardentes, né, saíam, assim, se levantando, né. A gente está caminhando, você pensa, está caminhando num terreno meio lamacento, meio barrado, assim, ele vai caminhando, assim, e aquele barro vai saltando, né. Agora imagina o Senhor caminhando assim, e é tão tremenda, né, a manifestação dele, assim, que cada passo que ele vai dando, assim, o chão vai queimando, brasas de fogo, brasas ardentes saem dos seus passos. Aí ele vai marchando, e por fim parou e mediu a terra. Aqui a terra está fazendo menção especialmente à terra de Canaã, a terra que foi dada ao povo de Israel. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Os caminhos de Deus são caminhos eternos, meus irmãos. Aleluia. Deus, ele não está condicionado ao nosso tempo, sabe, às coisas que acontecem, ao presidente, ao governador, sabe, às eleições, a qualquer coisa, as guerras, qualquer coisa que acontece nessa terra, meus irmãos. No tempo onde nós vivemos, Deus não está condicionado a essas coisas. Nada disso pode limitar ao Senhor, porque os caminhos do Senhor são caminhos eternos. O Senhor tem um propósito que é eterno. Os planos do Senhor, os planos dele, ninguém pode impedir.
Quando Deus quer agir, quem é que pode impedir a ação de Deus? Ninguém pode impedir, meus irmãos. Deus simplesmente olhou, parou, mediu a terra, olhou, separou as nações, entregou a terra ao povo de Israel. Ele deu, ninguém poderia impedir. Versículo 7. Vi as tendas de Cusã em aflição. Tremiam as cortinas da terra de Midian. E, meus irmãos, nós podemos ver, quem sabe, duas referências. Uma delas é a referência de quando o povo estava ali, prestes a entrar na terra de Canaã. Balaão é chamado por Balaque. O rei Balaque, o rei de Moabe, manda chamar Balaão. Só que Balaque, o rei de Moabe, não estava sozinho. Juntamente com ele estavam os midianitas. E Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus converte a maldição em bênção. Só que depois Balaão, ele instrui os midianitas para que as mulheres atraíssem os homens de Israel aos sacrifícios dos ídolos e pecassem. E dessa forma, o próprio Deus, uma vez que os israelitas cederam à tentação, eles foram atingidos pelo Senhor. As pragas vieram sobre o povo de Israel por terem pecado. Quem foi o povo que levou Israel a pecar? Os midianitas. Posteriormente, qual é o último ato de Moisés antes de ele morrer? É enviar 1000 de cada tribo para guerrear contra Midian. Eles vão lá, lutam contra Midian, vencem, isso fazendo vingança por aquilo que eles haviam feito contra Israel, levando Israel à idolatria. 12.000 vão, 1000 de cada tribo, cada uma das 12 tribos, 12.000 homens. Voltam, todos eles, nenhum morreu. Não estava faltando nenhum. E lá no meio dos midianitas estava quem? Balaão, que foi morto. Então, vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Só que tem uma outra coisa interessante aqui também. Vejo que normalmente, muitas vezes no hebraico, nós temos uma frase e depois uma outra frase que é sinônimo da frase anterior. Por isso que Cusã é sinônimo de Midian. Por isso que está falando do mesmo povo. Cusã e Midian. Então, vi as tendas de Cusã em aflição. Em aflição, né? O tremiam aqui é correspondente ao em aflição. As cortinas, as tendas eram feitas de cortinas. As cortinas, tremiam as cortinas, as tendas em aflição, né? As cortinas da terra de Midian, as tendas de Cusã. Então, Cusã e Midian são o mesmo povo. São só duas formas diferentes, né, de falar do mesmo povo. E é interessante que lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, Êxodo 2, 11, ó. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto ao poço. E o sacerdote de Midian, sacerdote de onde? De Midian, tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água. E encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho.
E voltando elas a Reuel, seu pai, que também é chamado de Jetro, comum, né? Um homem ter dois nomes. Meu pai, por exemplo, é Carlos Felipe, né? Então, que o Reuel é o mesmo Jetro. Voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Até aqui. Então ele se casou com Zípora, filha de Jetro, né, ou Reuel, que era sacerdote de Midian. E em qual terra? Na terra de Midian. Agora, lá em Êxodo, capítulo... Êxodo não, Números. Números capítulo 12, versículo 1. Olha como é que é chamada o povo, né, da mulher de Moisés. Veja que ela era midianita. Né? Mas aqui, olha, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casaram. Aqui não é o segundo casamento de Moisés. Tem gente que acha, Moisés se casou de novo. Não, Moisés não se casou de novo. É a mesma mulher com quem ele já estava casado. Mas, aqui ela é chamada cusita, ou seja, por causa da terra, que além de ser conhecida como a terra de Midian, era também conhecida como a terra de Cusã. Então, quem era de Midian era midianita, quem era de Cusã era cusita. Por isso, a mulher cusita com quem casaram. Interessante isso aí. Tá? Mas tem uma outra questão aqui, que é uma outra possibilidade também, né, de interpretação aqui desse versículo 7. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian, que não só pode fazer referência, né, ao momento onde Deus julga a Midian por seu pecado, naquela situação que eu já, né, mencionei, mas há outras duas situações. Uma, Juízes capítulo 3, versículo 8. Juízes capítulo 3, versículo 8. Diz assim, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. O Cusã, mencionado aqui, também é uma possibilidade de, ao invés de ser a região de Midian, fazer referência a este rei, Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Próximo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então, essa aqui pode ser uma referência, e a outra, né, sobre Midian, Juízes 7, agora capítulo 7, versículo 13 ao 15. Diz assim, chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, dizia, eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda. Que interessante, né? Menciona. Chegava até a tenda, e a feriu e caiu. E a transtornou de cima para baixo e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás. Varão israelita, Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Então é possível que seja uma referência, ou até mesmo, Deus é tão tremendo, né? Assim como existem várias profecias com duplo cumprimento, também pode haver um texto, né, histórico fazendo referência a
mais de um acontecimento. Também é uma possibilidade, meus irmãos. Mas, continuando aqui, Abacuque capítulo 3, versículo 8, diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Por que fala dessa forma, meus irmãos? Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Porque quando o povo vai entrar na terra de Canaã, havia um obstáculo, que era o rio Jordão. O que Deus faz com o rio Jordão para que o povo pudesse passar? Deus abre o rio Jordão em duas partes. Por isso a pergunta, por acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Por que contra o mar o teu furor? Porque para o povo de Israel passar, Deus abriu o mar vermelho. É contra o mar o teu furor? Visto que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de salvação, Deus estava ali como um general à frente do seu povo, abrindo o mar, abrindo o Jordão. Deus é quem foi à frente, meus irmãos, para que o povo pudesse passar, para que o povo pudesse entrar, conquistar a terra. O povo não se desamparou. Aliás, Deus não desamparou o seu povo. Aí diz assim o versículo 9: descoberto se movimentou o teu arco. Deus é quem batalhou por eles. Batalha, eles venceram, meus irmãos, não porque fossem mais inteligentes, mais hábeis na guerra, mais poderosos na guerra. Não se dependesse simplesmente dos números, da habilidade para a guerra, da experiência. Se fosse somente isso, o povo de Israel estava perdido, meus irmãos, diante de todos os seus inimigos. Mas porque descoberto se movimentou o arco do Senhor, o Senhor descobriu, o Senhor manifestou, o Senhor mostrou, né? Estendeu a sua espada, estendeu o seu arco. Deus, olha só, veja aqui, ó, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Deus já havia jurado a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes daria aquela terra e a sua descendência. Quando o povo estava no deserto, quando o povo sai do Egito, eles saem com uma promessa, com um juramento de que eles receberiam uma terra que manava leite e mel. Então Deus havia jurado que daria aquela terra a eles. E o juramento feito às tribos foi uma palavra segura. Foi sobre essa palavra, meus irmãos, foi principalmente por causa desse juramento do Senhor que eles conquistaram a terra, que a terra lhes foi dada em herança. Foi porque a palavra do juramento foi uma palavra segura. Aquilo que Deus jura, meus irmãos, aquilo que Deus, sabe, o pastor Aloysio, no culto passado, né, leu aquela palavra lá em Hebreus, tão tremenda, é que Deus ele jura por si mesmo. Quando Deus jura, meus irmãos, é porque essa palavra é firme, não volta atrás. Não volta atrás. É uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Meus irmãos, quantas vezes o povo de Israel lá, a ponto de morrer de sede, o que Deus fazia? Moisés, toca na rocha aí. Ele tocava na rocha e saía água, ribeiros de águas. Ele cortava aquele deserto com rios. Mesmo quando Moisés foi desobediente, tem um outro momento onde Deus diz assim, ó, Moisés vai lá, agora só fala a rocha. Aí vai lá Moisés e faz como antes, né? Pum, fere a rocha. Deus é misericordioso, fez sair água igual. Deus não levou em conta a desobediência de Moisés, né? E deu água para o povo, fez sair um rio ali do mesmo jeito. Apesar de que Moisés não pôde entrar na terra por causa disso. Mesmo tendo orado depois várias vezes, Senhor, deixa eu entrar. Não. Ele foi desobediente naquele momento, então, por causa da desobediência, ele não entrou na terra. Mas, vejam, em várias situações, Deus ele fendeu a terra com rios. Há momentos onde ele faz o rio se abrir, o mar se abrir, em outros momentos ele fende a terra com rios. Versículo 10, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou.
Vejam, a inundação das águas passou. Abre ali Josué 3,15. Josué 3,15. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, olha só, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. O Jordão, meus irmãos, no tempo onde Israel passou, não estava um período de seca, não estava um período onde as águas estavam mais baixas do que o normal. Não, pelo contrário. Era o período onde o Jordão estava transbordando sobre todas as suas ribanceiras. Ou seja, era o período de inundação, meus irmãos. Aqui, ó, a inundação das águas passou. Deus, vamos ler a continuação aqui. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Edom, que está ao lado de Zaretã, e assim desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Foram de todos separados. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. E somente quando os sacerdotes tiraram seus pés da água, aqueles que levavam a arca da aliança, somente então que as águas tornaram a correr. Então, a inundação das águas passou. Aqui diz assim, ó, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. Meus irmãos, que coisa tremenda isso aqui. O abismo. Quando fala o abismo, meus irmãos, muitas vezes o termo abismo, ele faz referência ao mar. Paulo mesmo lhe diz que ele esteve no abismo. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho o texto. Mas senão... Olha só. Paulo fala assim, ó, em 2 Coríntios 11, 25. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Veja, Paulo sofreu naufrágio por 3 vezes. E numa dessas vezes, ele diz assim, ó, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Numa dessas vezes que ele sofreu naufrágio, não foi a questão de sofrer naufrágio e já, tipo assim, conseguir ir para a costa, ir para a terra firme. Numa das vezes que ele sofreu naufrágio, ele ficou 1 noite e 1 dia no abismo. O que era o abismo? Era o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, o mar era esse abismo. Então ele ficou 1 noite e 1 dia, 1 noite e 1 dia que ele passou no abismo. Pensa, 1 noite e 1 dia náufrago, no mar, até ou conseguir chegar em terra seca, ou daqui a pouco ser acudido por algum outro barco. 1 noite e 1 dia ele passou no abismo. Aqui agora, em Abacuque, é dito que o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. Está fazendo referência ao quê, meus irmãos? Ao mar vermelho, quando ele se abre. É como que quando ele se abre assim, ó, para o povo passar, é como se ele estivesse erguendo as mãos, rendido diante do Senhor. O abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. Versículo 11, o sol e a lua pararam nas suas moradas. O sol e a lua pararam. Quando é que o sol e a lua pararam nas suas moradas, meus irmãos? Quando o povo estava conquistando a terra de Canaã, o povo de Israel. Tem uma situação onde Josué, ele ora ao Senhor. Josué capítulo 10, versículo 10 ao 15. Vai para nós ali, irmão. Olha só, e o Senhor os conturbou diante de Israel. Conturbou o povo lá de Canaã. E os feriu com grande matança em Gibeon. E perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca. E morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Vejam que essa luta, essa guerra, meus irmãos, o povo não podia dizer assim, nós, pela nossa sabedoria e força, conquistamos, não. Muito mais foram aqueles que o Senhor diretamente feriu com a Saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Justamente para que a vitória
o mérito da vitória não fosse da força de Israel, mas sim do Senhor. Mas vamos ler a continuação. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas, uma oração pública. Ele dizia: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então, olha que coisa tremenda, mas vemos tudo isso que Abacuque ele está se relembrando, ele está aqui mencionando, né? Orando ao Senhor, relembrando todos os feitos do Senhor, relembrando a fama do Senhor, relembrando aquilo que o Senhor já havia falado em sua palavra, porque tudo isso já estava registrado na palavra do Senhor. Abacuque 3,11: o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Vejam, porque Deus estava batalhando por eles, batalhava por Israel. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Vejam, Deus, não é dito ali que a Saraiva matou mais dos gentios do que a própria espada do povo de Israel? Então Deus estava trilhando os gentios. Trilhar é debulhar. Deus estava debulhando os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Veja, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, a cabeça que fala dos reis, aqueles que eram cabeças, aqueles que eram os cabeças das nações. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as tuas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Ou seja, todos aqueles povos, aquelas aldeias, vilas, cidades, os cabeças dos reis. E é interessante que quando a gente lê o livro de Josué, nós vemos que há um enfoque nos reis. Há um enfoque no juízo sobre cada um daqueles reis daquelas terras, do povo de Canaã. Então os cabeças foram transpassados, os cabeças foram feridos. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. E aqui, meus irmãos, eu creio que não faz referência somente àquela conquista de Canaã, mas mesmo quando outros povos vinham sobre Israel. Quantas vezes Deus turbava aquelas nações que vinham contra Israel e fazia com que a espada de um se voltasse contra o outro? Quantas vezes o povo de Israel orou, jejuou, na época do rei Jeosafá? O povo vai, se reúne, jejua, ora, busca o Senhor. E aqueles povos que estavam congregados para pelejar contra Israel, a espada de um se volta contra o outro. Mas Elias, tu traspassaste com as suas próprias lanças, né, a cabeça das suas vilas. Ou seja, os povos ali reunidos começavam a pelejar uns contra os outros. Os próprios midianitas foram mencionados ali na época de Gideão. Gideão com seus 300 na volta de um povo que, se não me engano, era em torno de 120 mil. E aí Deus faz com que a espada dos midianitas se volte um contra o outro. Então tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Comentando o versículo 15 aqui, meus irmãos. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Aqui mais uma vez pode fazer referência, né? Voltando, relembrando a saída do Egito, né? Quando Israel vem, né? Israel. Quando o faraó e os seus exércitos vêm, né, para tentar destruir o povo de Israel, Israel passa o mar em seco. O faraó com seus exércitos tentam entrar no mar e Deus vem e fecha o mar com
os exércitos egípcios no meio, onde morrem afogados. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa das grandes águas. Versículo 16, ouvindo eu, ou seja, aqui novamente Abacuque fazendo referência, né, ao ouvir a palavra do Senhor, a fama do Senhor, aquilo que o Senhor falou com ele. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Então vejam, meus irmãos, a reação. Qual é as nossas reações diante da palavra do Senhor? Uma das reações apropriadas é nós nos comovermos, o nosso ventre se comover diante da palavra do Senhor. Ouvindo eu, meu ventre se comoveu. A sua voz, ou seja, diante da voz do Senhor, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Isso aqui, meus irmãos, entrou a podridão nos meus ossos, é semelhante quando Davi fala num dos salmos sobre o seu pecado. Está precisando reconhecer o seu pecado, estar em convicção de pecado. Davi, ele menciona isso, sabe, que é como se os seus ossos tivessem apodrecido. Quando ele está diante do seu pecado, quando ele reconhece o seu pecado, quando ele percebe o quão terrível é o seu pecado. De maneira semelhante, meus irmãos, que nós venhamos a ter esse senso da santidade de Deus, tal que nos leve, sabe, a percebermos a realidade do quão maligno do quão malignos são os nossos pecados. E que da mesma maneira, meus irmãos, o nosso ventre venha se comover, que diante da voz, diante da palavra do Senhor, os nossos lábios tremam, e que da mesma forma, então, entre a podridão nos nossos ossos, percebendo, sabe, o quão corrupto nós somos. Nós viemos a perceber as nossas misérias, meus irmãos. Estremeci, olha só, e estremeci dentro de mim. É somente dessa forma, meus irmãos. É somente aqueles que se humilham, aqueles que sentem as suas misérias. Como diz lá em Tiago, capítulo 4. Sentia, é o imperativo, né? Sentia as vossas misérias. Deixa eu ler aquele texto. Tiago, capítulo 4. Olha só, Tiago 4, diz assim, chegai-vos, Tiago 4, versículo 8 e 9, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Alguém só vai ser exaltado pelo Senhor se primeiro se humilhar diante dele, se primeiro reconhecer as suas misérias, se primeiro se comover o seu ventre, tremer os seus lábios, perceber a sua podridão, a sua corrupção e estremecer diante da palavra do Senhor. Essa é a única possibilidade que há de alguém ser exaltado pelo Senhor posteriormente. Aí diz assim, no dia da angústia descansarei. Olha que coisa tremenda, né? Tudo isso. Nós trememos diante da palavra do Senhor. Nós somos profundamente tocados pela palavra do Senhor. E quando essa palavra tem esse efeito em nós, de nos conduzir ao arrependimento, aí, meus irmãos, nós temos paz com Deus. Nós, uma vez arrependidos dos nossos pecados, a nossa consciência está tranquila. Nós temos segurança diante do Senhor. Nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados. Quando nós estamos, sabe, recebemos a palavra do Senhor com comoção, com tremor, quando nós fazemos aquela oração, na tua ira, lembra-te da misericórdia, nós temos a certeza do perdão do Senhor. E aquele, meus irmãos, que está em paz com Deus, ele tem tudo o que precisa. Tem tudo o que precisa, meus irmãos. E não importa, pode vir
Pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir a dificuldade que for. Nós estamos tranquilos, nós estamos descansados. Como diz aqui, ó, no dia da angústia descansarei. No dia da angústia descansarei. Ou seja, nós vamos descansar no dia da angústia, descansar com o nosso coração, nós não vamos estar aflitos. Vai se eu morrer? Ah, mas e se eu passar fome? Ah, mas e se acontecer isso? E se eu perder os meus bens? E se... E aí começa, né? 1001 cogitações do mal, do perigo, das coisas que podem sobrevir sobre nós. Meus irmãos, nós estamos descansados, porque nós confiamos no Senhor. No dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo, impedirá com suas tropas. Ou seja, pode vir Nabucodonosor invadir com suas tropas. Aí diz assim, ó, o que acontece quando vem um exército estrangeiro e invade a terra? Vem fome, as plantações são levadas, né? As colheitas são levadas, roubadas, espolhadas. Os animais são roubados. É miséria, normalmente, a consequência de uma guerra. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, o coração do profeta iria descansar. Ele diz assim, ó, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não só ele ia estar descansado, como mesmo perdendo tudo, ele ainda ia se alegrar no Senhor. Porque poderiam levar tudo dele, mas o Senhor não iria ser levado, não seria roubado dele. Podem levar tudo de nós, meus irmãos, mas não podem tirar a nossa esperança que nós temos no Senhor. Não podem roubar a nossa fé, meus irmãos. Podem roubar nossos bens, mas não vão roubar o Senhor de nós. Que falte tudo, mas que não falte Jesus. Aquele que tem a Cristo, aquele que tem ao Senhor Jesus, já tem tudo, meus irmãos. Não precisa de mais nada. Pode se alegrar, tem motivo de sobra para se alegrar, para se regozijar. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, uma passagem tão tremenda, meus irmãos, que é no mesmo espírito aqui de Abacuque 3, Filipenses 4, versículo 11 ao 13. Diz assim, ó, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, contentar é estar alegre, meus irmãos. Estar alegre. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Eu posso estar abatido ou ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Paulo foi instruído dessa forma que nós sejamos instruídos, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Que quando estivermos na fartura e na abundância, que não venhamos a negar o Senhor, que não venhamos a confiar no nosso braço, que não venhamos a nos desleixar na busca do Senhor. Mas se nós viermos a ter fome ou padecer necessidade, meus irmãos, que da mesma forma nós venhamos a estar contentes e venhamos a nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque no versículo 13 diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se Jesus nos fortalece, meus irmãos, se Cristo nos fortalece, nós podemos tudo. Nós podemos passar por fome, tribulação, nós podemos passar por necessidade e da mesma forma estar contente, meus irmãos, estar alegre. Todavia, nós nos alegraremos do Senhor, exultaremos no Deus da nossa salvação. Estaremos alegres em Cristo, porque fomos salvos. Qualquer alegria deste mundo, meus irmãos, qualquer alegria deste mundo, ela não é maior do que a alegria da salvação. De todas as alegrias que alguém pode estar cheio, estar com o coração cheio de alegria, aquela que mais preenche, aquela que é mais abundante,
é a alegria da salvação. É a alegria de pertencer ao Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Tem até um livro, né? Um livro que é feito baseado... Só não é exatamente... Né, usa o termo corças, que é o mesmo animal. As cervas aqui, ou as corças, né, é o mesmo animal. O Senhor Deus é a minha força. Olha que coisa tremenda. Não é tipo lá em... Acabei de ler, né, lá em Filipenses. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, Jesus, Ele que é o Senhor Deus, Ele é Deus manifesto na carne. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, nos fará andar sobre lugares altos. Os nossos pensamentos não vão estar andando focados nas coisas dessa terra. Como diz Paulo lá em Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado no Deus Pai. Onde a nossa vida está escondida nele. Então, o nosso pensamento, o nosso foco, nós não vamos estar andando com o nosso pensamento nas coisas daqui. Nós vamos estar andando, mas o nosso pensamento vai estar nas coisas do alto. E o nosso andar não vai ser um andar por aquilo que nós vemos. Por que nós vamos andar nas alturas? Porque o nosso andar é um andar de fé. Nós caminhamos por fé, nós andamos por fé, não por vista. É por isso que o Senhor faz os nossos pés como os das cervas. E nos faz andar sobre as nossas alturas, sobre os lugares altos. Porque o nosso andar passa a ser um andar de fé. E aí ele finaliza, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Lembra, meus irmãos, a gente falando aqui sobre fé. Lembre mais uma vez que mas o justo pela sua fé viverá. Está escrito também em Abacuque. Que nós venhamos a andar, que nós venhamos a viver por fé, meus irmãos. Que jamais venhamos abandonar a fé no nosso Senhor Jesus. Que isso seja o motivo do nosso cântico. A nossa salvação, o nosso Senhor, a nossa redenção, por pertencermos a Ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu vou chamar o André.